tem algumas perguntas aqui relacionadas à parte de engenharia de qualidade e metrologia, e que eu acho que são bem relacionadas à parte de pesquisa operacional e também, né, bem ligadas a toda a experiência que você já teve. Bom, vamos ver se eu vou conseguir responder elas. Muitas delas é experiência empírica e não acadêmica, tá? Porque eu já dei muita consultoria na minha vida, então... Legal. Você poderia compartilhar rapidamente qual que foi a sua trajetória de início, assim? Como que você entrou na área de engenharia e especificamente de produção? Na verdade, engenharia de produção, eu acho que eu sempre tive um viés de engenharia mais... Em vez de viés de engenharia, ele é mais de exatas, né? Mais quantitativo. E eu percebi isso quando eu comecei a fazer o mestrado. Que o pessoal que fazia mestrado comigo se enrolava na modelagem matemática de gerenciamento de tráfego urbano, os modelos de atração de viagens, que é baseado no modelo gravitacional do Newton. E eu traduzia esses modelos de letras gregas para letras que me davam um significado e fazia uma lógica quantitativa, quer dizer, qual é o impacto que cada uma das variáveis tem e até às vezes substituía por números, né? É eu diria assim que é uma análise de sensibilidade de um modelo feito de uma forma meio a facão, mas funcionava, né? E aí eu descobri que a modelagem matemática não tem absolutamente nada de misterioso, é só saber onde é que tu vai usar cada um dos tipos dos modelos, né? Cálculo diferencial, integral, onde é que tu vai, principalmente onde tu vai usar isso na prática. Isso me atraiu muito. E aí eu percebi que eu era engenheiro de produção. Como é que o pessoal fala agora? Eu sou engenheiro de produção num corpo de um administrador, mais ou menos isso, entendeu? E há um tempo atrás não era tão comum aqui, ainda mais no Brasil, falar em engenheiro de produção, são cursos... Eu percebi isso, eu percebi há muito tempo atrás, eu acho que era no Mauá, que eu vi o curso de engenharia industrial. Dá uma pesquisada. Isso. E, inclusive, eu vi esse nome quando eu estava no ensino médio. Eu disse assim, pô, eu queria fazer essa engenharia industrial, que não era algo tão específico, que trabalhava com gestão. Eu acho que essa é a grande sacada da engenharia de produção. Tu tem um viés de gestão, mas trabalhar com recursos produtivos, sejam eles quais forem, né? Sim. A base curricular de vários cursos de engenharia de produção são para o lado mais mecânico da engenharia industrial. Sim. E os mais recentes, mais a produção, algumas universidades consideram, né, tipo, compartilham várias disciplinas com administração. Sim. E outras mais com engenharia de mecânica. Depende muito até do próprio projeto pedagógico de cada universidade. Tem universidades que têm um viés, isso até tem a ver, vamos dizer assim, com o poder de influência que determinados grupos de professores e até centros de pesquisa têm dentro de uma universidade para arrastar mais e criar mais massa crítica em uma determinada área, uma área mais mecânica, uma área mais metalúrgica, outra mais de gestão. Aqui na Mackenzie a gente tem muito mais voltado para a gestão, tanto que a gente compartilha essas disciplinas com a administração e tem um detalhe bastante interessante. O mercado financeiro está absorvendo muito engenheiro de produção, principalmente pela fundamentação quantitativa que se tem. E você acha que é uma tendência crescente? Eu acho que é uma tendência à estabilidade. Não penso que seja uma tendência crescente, não. O mercado financeiro, com o surgimento das startups aí de finanças, que vão surgir mais algumas aí, melhor segmentadas, mas assim, essas grandes genéricas como Nubank, XP, acho que não vai muito longe. Os bancos de varejo, esses sim já estão começando a sentir o impacto, né? Estão fechando agências, estão transferindo seus clientes para atendimento virtual, que é uma porcaria, né? Uma bela porcaria o atendimento virtual. Mas, porque tu não tem um contato humano, então não passa de qualquer coisa lá. Mas, de qualquer forma, essa transformação, ela tem limite. Né? Como toda transformação, ela tem limite, ela não é ad eternum. E, na sua perspectiva, como você vê a integração dessas tecnologias emergentes aí? A gente tem falado recentemente bastante sobre IA, na parte de controle de qualidade. Como que você acha que isso pode ser implementado nos próximos anos? Olha, eu vou te dizer o seguinte, que a inteligência artificial, ela acaba sendo um refinamento de métodos de apoio à decisão. Né? Eu quando uso a inteligência artificial, não é para fazer o trabalho por mim, é para me dar insights para ver se eu não esqueci nada. Né? Que eu sempre faço até hoje estou fazendo um programa de pós-graduação em agronegócio, né? E não usei inteligência artificial, eu fiz baseado no meu conhecimento, porque eu já tenho conhecimento em pós-graduação em agronegócio, e baseado nos cursos mais avançados de gestão e estratégia empresarial, só que voltados para o agronegócio. Mas a inteligência artificial, na gestão da qualidade, ela é muito interessante porque ela pode enxergar coisas que o ser humano não enxerga, principalmente as ferramentas atuais.
de entender o que um determinado pixel de uma imagem que vai fazer uma análise ou até uma classificação de um grão, análise de medição de um determinado instrumento, né? Por exemplo, um microparafuso que vai na arcada dentária, em algum osso mais sensível, né? Eu acho que a inteligência artificial vai dar um ganho fenomenal, né? Através do machine learning e deep learning também. Existem hoje modelos que podem identificar a presença de pessoas soterradas, baseado unicamente na fotografia do solo. Não sei como. Acho que é muita viagem, mas, né, a gente nunca pode duvidar. Mas eu sempre acho assim, olha, até a inteligência artificial não perceber que ela é consciente, né, a criatividade do ser humano vai sempre suplantar. Então, a criatividade vai ser a grande perspectiva aí. Mas em gestão da qualidade, ela vai ser extremamente útil, não tenho dúvida disso. E você acredita que a adoção dos padrões internacionais de qualidade, como a ISO 19001, continuará a evoluir com a digitalização de produção? Vai facilitar muito. Vai facilitar muito. Sabe, tem algumas regras, né? Uma delas, assim, faz tempo que eu não trabalho com a ISO, mudou alguma coisa, mas, assim, qualquer integrante de um determinado processo tem que ter acesso ao padrão dele em 3 minutos. 3 minutos, métrica, a coisa é métrica, né? E tu tem que ter acesso a isso, né? Então, eu acho o seguinte, que a inteligência artificial vai melhorar muito, né, essa parte de normatização. Mas ainda a gente tem algumas premissas básicas, né? Como, por exemplo, estabelecer um padrão de processo. Estabelecer padrão de processo e documentar isso é o grande desafio. Então, a inteligência artificial, eu volto a falar, ela entra como suporte à decisão. Ela não vai fazer por ti. Por quê? Se tu vai chegar em alguma empresa, tem algumas questões básicas, inclusive eu vou dar aula disso agora, que é a parte de processos organizacionais. Tá? Se tu vai chegar numa empresa, um dos fatores que faz com que se estabeleça um padrão é tu pegar um gestor de um processo e dizer assim, tu vai fazer a documentação. E os vícios inerentes àquele gestor, toda pessoa tem, pode gerar um padrão de processo distorcido. Tá? Então tu tem coisas básicas que precisam ser resolvidas antes. A maioria das indústrias adota esse tipo de metodologia que eu chamo de o analista de processos, que vai fazer a documentação, um insider, quer dizer, o cara ele faz parte do processo. Como ele faz parte do processo, ele pode refazer o processo, delegando novas funções, ele pode distorcer o processo, deixando para trás determinadas atividades, ele pode avaliar mal o processo, dando folga nos indicadores de desempenho. Então, eu acho que tem coisas básicas, mais básicas para resolver. Agora, não sei, a OpenAI tá lançando o Strawberry. Não sei se você já ouviu falar. O Strawberry, ele é bem mais potente. Eu faço uso do OmniPlus, né? 4 ChatGPT 4.0 OmniPlus, e já me ofereceram o Strawberry. Né? Já me ofereceram o Strawberry. Então, acho que vai ser interessante, né? Mas para fazer padrão de processo tem aspectos básicos que o pessoal muitas vezes na empresa não faz. E muitas vezes até querendo ter a certificação na mão, porque não deixa de ser um instrumento que gera uma parcela de vantagem competitiva, o pessoal faz meio que abala o negócio, sabe? Meio que matado mesmo. Tá? Isso eu já vi em algumas empresas que eu dei consultoria, tá? De ter que refazer processo. Fluente, etc. Essas duas coisas, então, a sustentabilidade e meio ambiente com a eficiência do processo e como isso influencia o desenvolvimento das novas normas. Isso é uma parte que envolve muito mais as etapas mecanicistas de um negócio qualquer, né? Mas seria bom tu segmentar isso quando tu for fazer essa pergunta, tipo assim, olha, vamos ver na indústria, né? Na indústria. Muitas vezes o pessoal compra máquinas que têm uma eficiência energética fantástica, né? Mas tem um problema, o cara usa essa máquina 12, no máximo 16 horas por dia, né? Quer dizer, onde é que está a eficiência disso? Né? Tu pode até ter uma eficiência energética, mas o dispêndio monetário que tu teve que produzir muito mais, tu teve que poluir muito mais, pegar mais dinheiro e botar numa máquina que tu não está usando. Então, eu acho que o uso de inteligência artificial para ter plena utilização dos recursos vai ser algo que é uma fronteira a ser desbravada por quem é empreendedor. Né? Porque muitas vezes tu tem pessoas que fazem um empreendimento, mas não conhecem gestão. E não fazem ideia do ônus que é tu ter um equipamento que funciona mal, aquele overall effectiveness equipment, né? A efetividade geral do equipamento, né? Que tu vai ter que ver a utilização, os defeitos e a qualidade que ele dá, as paradas que dá, a utilização, as paradas e os defeitos que tu tem no produto. Então, parada
por contingência, né? Por ter que fazer uma manutenção corretiva, alguma coisa assim, a utilização dele durante o tempo e acordar o produto. Cara, isso é uma coisa que precisa ser melhor explorada por quem é empreendedor. E tu vai pegar, assim, pessoas que saem de outras engenharias, não da de produção, o pessoal não consegue visualizar o prejuízo que é ter equipamento parado, que gera defeito, ou que para por manutenção. Fica parado porque tu fecha a empresa, fica parado porque tem defeito, tem defeito no equipamento, ou então tem problema de qualidade no produto. A inteligência artificial, ela pode apontar isso. Acho que até já deve ter pacote computacional para isso, ou pelo menos alguns aplicativos, que vão te dar uma eficiência geral do equipamento, né? Mas para isso os caras precisam até saber o que conceito de OAE, né? Porque senão não dá. Né? Senão não dá. Você já encaminhou e respondeu as outras duas perguntas, que era relacionando então o diferencial de um engenheiro de produção em relação a outras perspectivas. Cara, eu vou te contar uma história. Sabe que eu estava dando consultoria para um gestor de uma empresa, injetor de indústria plástica, a pedido do presidente do sindicato. De uma empresa, de um grupo de empresas lá de Centro Rio, não me lembro mais o que ele era. Mas o cara era engenheiro mecânico e do setor ele era um dos mais abertos a ideias novas, né? E o resto era tudo conservador. Ex-matrizeiro, o cara que fazia matriz. Hoje tu faz matriz com AutoCAD e máquina robotizada. Naquela época era feito por artesão. O cara pegava um molde de madeira e media, fazia, escavava metal. Troço muito artesanal. Mas o cara fechava a empresa, o cara tinha 11 injetores e fechava a empresa, cara. Fechava a empresa, usava as 8,44 horas, 8 horas e 45 minutos por dia lá, né? Para matar o sábado de manhã, fazer as 44 horas. E, cara, equipamento parado, tu tem dois custos fixos que acabam te comendo. É a remuneração sobre o investimento que tu deixa de ganhar e a obsolescência do produto, né? A obsolescência do produto é o que tu paga para comprar um novo. Eu vou dar essa injetora, eu vou vender essa injetora, vou botar mais uma grana para pegar uma nova. Depreciação, a gente chama. Tem a contábil e tem aquela que realmente bate no bolso, bate no caixa, que é comercial, né? Então, o cara não sabia isso. Tu tem um aplicativo de inteligência artificial, pode resolver o problema, mas o cara tem que saber que precisa usar isso. Às vezes ele não sabe. E você acha que mudou ao longo do tempo, 40 anos atrás, algumas gerações ou mais, era comum o pessoal falar assim, fez medicina, fez engenharia, fez o curso e está tranquilo para o resto da vida. Hoje em dia você acha que o tempo de atualização diminuiu muito mais? Eu diria o seguinte, que a obsolescência das técnicas profissionais, ela o estado da arte ele é efêmero. No curto, tá indo do médio prazo para o curto prazo. O médio prazo eu estabeleço 5 anos, curto prazo entre 1 a 2 anos. Tá? E longo prazo acima de 10. Né? Mas hoje a atualização profissional ela é algo que precisa ser feito tranquilamente, quase que anualmente. A gente vê isso aqui. Né? O cara é um administrador ou é um engenheiro de produção, o cara vai para a área de supply chain, o cara vem aqui no nosso pós-graduação aqui fazer uma atualização. Porque tem coisa nova. Né? Hoje em dia, ninguém mais leva negócio no peito. Aquele empreendedor artesão, quer dizer, o cara que sabia fazer o produto ou o serviço, mas não tinha capacidade de gestão, esse cara não existe mais. Esse cara não existe mais. Hoje, se tu quiser ter um negócio grande, tu tem que ter conhecimento acadêmico-científico, que é o futuro. Ele te apontou o futuro. Tu tem que ter conhecimento técnico, que é a estrada. E tu tem que ter muito dinheiro para fazer o negócio funcionar. Muitas vezes, e hoje a gente vê nas startups, funcionando no prejuízo, um período de 4 a 10 anos, para depois gerar uma escala suficiente. Exemplos clássicos, Spotify, Uber, Amazon. A Amazon trabalhou com prejuízo 7 anos. Então, acho que até mais, foi até 2000. Netflix também. Netflix, todo mundo, isso é para ter ganho de economia de escala. Então, cara, tu vai trabalhar no prejuízo, o empreendedor artesão não tem mais isso. Tu tem que ter esses 3 componentes. Então, hoje, para ter um negócio razoável e que tenha uma perspectiva de futuro atualizada, tu tem que ter esses 3 elementos no teu negócio, senão tu não leva. Ou na tua pessoa, né? No meu caso, por exemplo, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho, por exemplo, conhecimento acadêmico e conhecimento técnico de transporte rodoviário de cargas. Né? Se hoje eu pegasse um negócio, eu saberia exatamente como fazê-lo crescer e ter resultado num setor que é um dos piores, um dos menos rentáveis na economia. Por quê? Porque está repleto de artesãos. Cara, que era esse caminhoneiro que montou o negócio. Essas pessoas, elas não sabem, mas elas estão numa vulnerabilidade que tu não faz ideia. Uma vulnerabilidade... Pergunta fora do roteiro, então, por curiosidade relacionada a isso que você está falando, então, essa área seria uma área com um grande potencial de exploração ainda e otimização? Transporte, sim. Qualquer área que ela tende à concorrência perfeita, em que... Sabe o que é concorrência perfeita? É aquele mercado
que tu não consegue ter o produto diferenciado porque todos são em grande número, todos os demandadores são em grande número, o mercado é conhecido, a tecnologia é conhecida e acessível a todos. Essas 4 características fazem um mercado tendente à concorrência perfeita. Esse mercado sempre faz as menores tarifas possíveis. Quando tu descobre desses 4 fatores, a tecnologia de gestão e operação é o diferencial. Se tu conseguir alguma tecnologia de gestão e operação que seja diferente e que ela seja dominada, tua, de domínio teu somente, o resto cai. Tu não precisa comprar as outras empresas, tu deixa os caras quebrar. Que é um exemplo disso no transporte rodoviário de cargas, condução autônoma de veículos de carga. É o caso clássico. Isso vai acabar com o mercado de caminhoneiro. Aliás, se tu olhar o mercado de caminhoneiro autônomos, não tem mais gente nova entrando, só gente velha. Entendeu? Então, é um mercado que eu conheço, eu sei o que vai acontecer no futuro, sei o que acontece agora, sei onde dá para otimizar. E otimizar é aquilo que a gente vê lá na sala de aula, lá em pesquisa operacional. O problema de transporte, de programação matemática linear. Como é que eu vou fazer? Com ou sem transbordo? Né? Tá É isso. certo. Tá bom? Professor, obrigado pela Ó, Marcelinho, vem cá. Marcelo, agora que tu interrompe. Não, Eu tenho pra aula. valeu. Obrigado mais Falou. uma vez. Falou, deixa eu ir pra aula.